Bartolomeu. Antes da fama, antes das multidões, havia um homem escondido sob um nome que pouco se destaca nos evangelhos, mas cujo coração foi visto e escolhido por Deus. No meio de tantos nomes que ecoam com força na narrativa bíblica, há personagens que parecem sussurrar ao invés de gritar. Bartolomeu é um desses nomes. Ele não realizou milagres registrados, não pregou grandes sermões que conhecemos, nem escreveu cartas que chegaram até nós. Mas ainda assim, foi chamado por Jesus. Num mundo que valoriza aparências, títulos e posições, Bartolomeu nos lembra que o olhar de Deus vai muito além das obras visíveis. Ele vê o coração. Talvez hoje, alguém que assiste a esse vídeo esteja se sentindo invisível, fazendo o que é certo sem reconhecimento, sendo fiel mesmo quando ninguém está vendo. E é aqui que a história de Bartolomeu encontra o seu lugar, no coração dos esquecidos, dos que caminham na sombra, mas que são profundamente vistos e valorizados pelo Senhor. Porque para Deus, não há anonimato quando há entrega sincera. Se essa reflexão já falou com você, deixa seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar espalhando essas histórias que tocam a alma e fortalecem a fé. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é lembrado nos evangelhos como um homem sem falsidade, um coração puro e sincero diante de Deus. Quando foi apresentado a Jesus por Filipe, sua primeira reação foi de dúvida. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus, que conhece profundamente os corações, olhou para ele e disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ao ouvir essas palavras, Bartolomeu ficou impressionado, pois o mestre revelou saber onde ele estava antes mesmo de ser chamado. Ali, diante do olhar penetrante de Jesus, Bartolomeu reconheceu que estava diante do Filho de Deus, o Rei de Israel. Essa breve interação revela muito sobre a essência desse discípulo. Ele pode ter começado com ceticismo, mas bastou um momento de revelação para que ele rendesse seu coração por completo. Muitos de nós, como Bartolomeu, carregamos perguntas, reservas e até desconfianças. Mas quando somos confrontados pela verdade do Senhor, tudo se transforma. Bartolomeu não precisou de sinais grandiosos ou discursos longos. Bastou a verdade, bastou a presença do Cristo. E essa verdade ecoa até hoje. Jesus vê você. Ele vê sua busca sincera, suas dúvidas honestas, seu desejo de acertar. Como fez com Bartolomeu, ele se revela de maneira pessoal, profunda, transformadora. Não há necessidade de máscaras quando estamos diante dele. A sinceridade atrai a atenção do céu. A Bíblia não nos relata grandes feitos de Bartolomeu, mas ele esteve presente nos momentos decisivos. Estava entre os 12 que receberam o chamado direto do Mestre. Esteve entre os que testemunharam os milagres, as parábolas, os passos de Jesus. E após a ressurreição, ele também estava entre os discípulos no cenáculo, aguardando a promessa do Espírito Santo. Isso mostra que sua fé não era passageira. Ele permaneceu firme, mesmo sem estar nos holofotes. Essa permanência é, por si só, uma poderosa lição. Em tempos onde muitos abandonam a fé diante das dificuldades, Bartolomeu nos ensina a caminhar com constância, mesmo no anonimato. Não é o reconhecimento humano que valida nossa jornada, mas a fidelidade silenciosa diante de Deus. A tradição cristã afirma que Bartolomeu continuou sua jornada de fé após o Pentecostes, levando o Evangelho a terras distantes. Fontes antigas relatam que ele pregou na Índia, na Arábia, na Etiópia e também na Armênia, onde teria sido martirizado por sua fé. Há registros de que ele tenha sido esfolado vivo e depois decapitado por causa de sua pregação ousada e inabalável sobre Jesus Cristo. Uma morte brutal, mas que reflete a coragem de alguém que preferiu a eternidade com Deus à segurança momentânea de negar sua fé. A história de Bartolomeu é marcada não por discursos inflamados ou milagres em destaque, mas por uma fidelidade silenciosa, por uma entrega total ao chamado de Deus. Ele não procurou grandeza diante dos homens, mas grandeza diante do céu. Sua vida nos mostra que o discipulado verdadeiro nem sempre brilha aos olhos do mundo, mas resplandece aos olhos de Deus. A coragem de seguir mesmo sem visibilidade, de obedecer mesmo sem aplausos, é o que define um verdadeiro servo do Senhor.
Se essa história já te tocou de alguma forma, deixa seu like no vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e fortalecer o canal. Bartolomeu nos convida a refletir sobre qual é o nosso lugar no reino. Nem todos serão líderes visíveis, nem todos terão seus nomes celebrados nas praças ou reconhecidos por multidões. Mas todos somos chamados a viver com a mesma sinceridade, entrega e coragem que ele demonstrou. Em um mundo que valoriza a exposição, Bartolomeu viveu no recato. Em um tempo onde a fama é buscada a qualquer custo, ele preferiu o custo do discipulado ao preço da popularidade. Isso faz dele um gigante da fé. No Evangelho de João, a reação de Bartolomeu ao reconhecer quem era Jesus revela um coração sensível e atento à voz de Deus. E essa sensibilidade o acompanhou por toda a sua jornada. É possível que muitos não conheçam sua história com profundidade, mas o céu a conhece. E isso basta. Deus vê os anônimos, vê os fiéis no secreto, os que oram em silêncio, os que servem sem alarde, os que sustentam ministérios em oração, que intercedem nos bastidores. E assim como Bartolomeu, esses homens e mulheres também fazem parte da construção do reino. Não são esquecidos por Deus, e no tempo certo receberão sua recompensa. Bartolomeu morreu como viveu, fiel. Seu martírio é uma lembrança de que o Evangelho, mesmo quando exige tudo de nós, ainda vale a pena. A eternidade será sempre maior do que qualquer dor passageira. Ele nos mostra que vale a pena permanecer, vale a pena crer, vale a pena seguir. A vida de Bartolomeu é uma inspiração silenciosa. Ele é a voz que não se levantou em grandes discursos, mas que ecoa até hoje na firmeza da sua fé. Que o seu exemplo nos encoraje a seguir com determinação, mesmo quando os olhos humanos não veem, porque os olhos de Deus veem tudo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com seu irmão na fé. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam.